Universo Diverso, com Luciana Neri. Mais uma série Memoráveis aqui no Universo Diverso. Desta vez, vamos entrevistar a professora Conceição Meira Barros, uma educadora com mais de 50 anos dedicados à educação. Professora, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a nossa homenagem. Vamos começar falando sobre a sua infância chegada à Vitória da Conquista. É com imenso prazer que eu concedo essa entrevista a você, até porque eu devo muito à Conquista, né? Nós que trabalhamos aqui, que moramos aqui, praticamente nasci aqui, devo a essa cidade que amo muito. Então, para mim é um prazer enorme estar falando. Bem, eu nasci em Ituaçu e ainda muito pequena, viemos para Vitória da Conquista. Aqui estudei no Ginásio do Padre. E depois do Ginásio do Padre, fui fazer o curso de magistério ou curso normal. Era o curso mais importante da época, né? Antiga escola normal. Era considerado como se fosse hoje uma graduação. A normalista em todo lugar, pelo menos na Bahia, era respeitadíssima como cultura, tendo sido Caetité o berço. Fiz o curso normal no Instituto de Educação Euclides Dantas, que tenho muita honra de ter feito ali. E daí dei prosseguimento ao curso superior em Itabuna, porque Conquista não tinha. A senhora fez o curso de letras ou tinha pedagogia na época? Não, já fiz pedagogia em Itabuna. E depois o curso de pós-graduação na Faculdade de Educação da Bahia, já em Salvador. Professora, e a sua carreira enquanto educadora? Começa quando exatamente e em que espaço? Olha, interessante porque eu comecei antes de terminar. Eu concluí o magistério em 61. Em 60, tinha o primeiro ano de magistério. O primeiro ano era como se fora básico. Dali, então, é que partia para as disciplinas pedagógicas propriamente ditas. Então, nesta época, era meu professor, doutor Mário Seixas, professor de Física, doutor José Pedral Sampaio, professor de Matemática, Celina Assis Cordeiro, professora de Língua Portuguesa, e por aí vai. Eles acharam, como naquela época não tinha graduação nenhuma aqui em Conquista, não havia faculdade, sentiam falta de professores para diversas disciplinas, para o ensino fundamental, que hoje se chama Fundamental 1. Nisso era diretor da Escola Normal o doutor Arthur Seixas. E o doutor Arthur Seixas questionando os professores quem ele poderia convidar para ser professor de matemática, doutor Pedral Sampaio e doutor Mário Seixas Pereira disseram: nós temos uma aluna que daria perfeitamente para ser professora. Ele, como? Mas ela é ótima aluna. Eles acharam que eu poderia ser professor de matemática. Aí fizeram o convite, entusiasmada, porque sempre gostei de magistério, aceitei o desafio. Que ano foi esse? 61. 1961, a senhora começa na educação. Em que escola? Na escola do padre? Na escola normal, propriamente dita. Na escola normal. Agora, só que eu dava aula para as crianças de quinta série. Naquela época era quinto ano, né? Quinta série. E eu fazia magistério ainda, eu estava no meu último ano de magistério. Mas eles se lembraram quando eu fui aluna deles no primeiro ano colegial, que eu fui muito bem, que eu era boa em matemática. Comecei com um esforço enorme, estudando muito para corresponder à expectativa. Depois dessa experiência, na verdade, eu comecei a dar aula no Instituto de Educação Euclides Dantas, porque fiz concurso. Naquela época existia concurso, né, do Estado, e eu fui aprovada e comecei a dar aula. E já comecei a dar aula no magistério. Então, pelo magistério, eu trabalhei com várias disciplinas. Naquela época era completamente diferente de hoje. O currículo era composto por disciplinas exclusivamente pedagógicas, e daí é que a gente fica pensando, não por saudosismo, mas as professoras que concluíam o magistério saíam realmente com embasamento teórico muito bom naquela época. Depois da sua faculdade, o que esse curso superior incrementou em sua carreira? Embasamento pedagógico plural, porque o magistério era somente pedagógico e a universidade, a faculdade, foi aquele embasamento
plural, foi embasamento cultural, estudamos muito sociologia, filosofia, todas aquelas disciplinas que serviam mesmo como a medula espinhal para qualquer outra graduação. O curso de pedagogia é muito vasto, é muito rico em várias disciplinas até hoje. A senhora fez esse curso em Itabuna, na UESC. Como é que foi essa chegada desse curso aqui? Não tinha aqui em Vitória da Conquista? Ou chegou depois? Como é que foi sua inserção na UESB? Bem, o curso não tinha aqui em Conquista. Depois surgiu a Faculdade de Formação de Professores, aqui em Vitória da Conquista. E essa Faculdade de Formação de Professores começou assim muito tímida, mas foi se adiantando e foi se tornando mais forte cada vez. E deu origem depois, então, ao que é hoje a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, que é considerada uma das melhores do Brasil, não é da Bahia, do Brasil. Bom, e após esse curso, como é que foi trilhada a sua carreira aí? Primeiro, eu trabalhei como professora do ensino médio por muitos anos em várias escolas. Eu trabalhei muito a nível de sistema, antes de trabalhar a nível de sala de aula. Então, a nível de sistema, fui diretora de algumas escolas em Vitória da Conquista, sempre por conta do meu temperamento assim muito proativo, de querer sempre realizar muito mais do que eu posso. E aí fui diretora do Instituto de Educação Euclides Dantas, fui diretora do Centro de Assistência Social na Senhora das Vitórias, fui diretora do Alaú Coutinho, fui supervisora do Juvencio Terra, supervisora do Colégio Opção. Então, esses cargos ocupados, todos eles, deram a mim também muita possibilidade de crescimento pedagógico, cultural, social e de conhecimento mesmo na comunidade. Eu não sei, eu vi o professor Duval dizendo que deu aula para 27 mil e não sei quantos alunos. Eu não tenho ideia, porque foi a muita gente. A senhora ocupava o cargo de direção e continuava em sala de aula também? Fazia as duas coisas? Não. Enquanto diretora, eu não dava aula. Mas antes de ser diretora, dei aula por todo o tempo, os 3 turnos. O problema, a diferença é essa. Que eu dava aula pela manhã, à tarde e à noite. Trabalhava os 3 turnos. E depois, a senhora gostava mais de quê? Da sala de aula ou dos cargos de gestão na educação? O que lhe atraía mais? Olha, eu sempre gostei muito de sala de aula. Sempre. É tanto que eu ocupava cargo de direção. Os cargos sempre me consumiram muito. E a sala de aula me dava prazer. E os cargos me davam preocupação, desgaste emocional. Vamos falar desses cargos, então. Então, foi diretora de vários colégios, mas a senhora teve outros cargos e outras realizações profissionais também. Vamos registrar isso? Eu fui secretária municipal de educação. Que ano? Em 80, 82, de 80 a 82, que foi um cargo assim de muito, eu diria, de muito vulto a nível social, mas um cargo muito desgastante, de muita preocupação, mas que também nele eu tive algumas realizações, apesar da dificuldade financeira da época, que foi da época do governador Valdir Pires. Foi muito difícil, mas a gente teve também algumas realizações. Certo. E na UESB também teve um cargo? Na UESB, eu cheguei a pró-reitora. Eu era professora da UESB, dava aula de psicologia e depois cheguei a pró-reitora de planejamento e foi quando me aposentei como pró-reitora. Certo. Vamos falar um pouco aí dessas realizações, né, que a senhora teve nessa vida profissional. Quais são as que mais lhe orgulham? Olha, quando eu fui diretora do Instituto de Educação Euclides Dantas, que eu considerava assim uma comunidade escolar de vulto na cidade, e de fato era, nós fizemos um projeto muito interessante, que foi único até hoje, que é o projeto de estágio remunerado. Tem algumas pessoas hoje que eu olho, que eu visualizo na rua, que foram nossos alunos, que dizem: professora, a senhora lembra? Eu fui sua aluna na época do estágio remunerado. Bem, que ano foi isso, professora? Eu sou péssima de data, muito difícil de eu poder, assim, precisar com você a data, mas vou ver se consigo. Então, foi na época que eu fui diretora do Instituto de Educação. E aí, foi por volta de 70,
79, 78, mais ou menos nessa época. Eu ficava imaginando aqueles alunos do curso de magistério, eles tinham muita dificuldade de preparar material didático para que suas aulas se tornassem melhores, aulas mais interessantes para seus alunos na época do estágio. E eles tinham dificuldades financeiras enormes. Uma vez visitando o Conquista, o secretário de Educação da Bahia, né, doutor Tinoco, ele falou: professora, qual a dificuldade que a senhora sente aqui no Instituto de Educação Euclides Dantas? Eu falei: doutor, os nossos alunos, algumas mães me dizem que tira da própria feira para manter os seus filhos como bons estagiários, preparando material didático. O senhor não acha que o Estado podia remunerar de alguma forma? Poderia não remunerar, poderia de alguma forma subsidiar esse material de estágio? Ele falou: faça um projeto, envie esse projeto para a Secretaria de Educação, que eu vou ajudar o Instituto de Educação Euclides Dantas. Fiz sem muita fé, sem muita acreditar muito, mas dentro de pouco tempo veio. Então, todos os alunos do Instituto de Educação Euclides Dantas que chegavam ao 3º ano, eles iam receber essa importância, que era pequena, mas que dava efetivamente para a compra do material didático. E, por conta disso, o Instituto de Educação foi convidado a ir a Belo Horizonte, apresentar esse projeto lá, no Centro de Recursos Humanos João Pinheiro, na época. Então nós levamos até alguns estudantes daqui e apresentamos esse projeto lá. Foi muito aplaudido, todo mundo gostou demais da ideia. E teve também a creche, né, da UESB? Enquanto pró-reitora, nós implantamos a creche Bem Querer, que hoje é uma creche grande, mas que na época alugamos uma casa na rua Olívia Flores. Veja a distância da UESB para Olívia Flores. Mas o que eu imaginei na época? As dificuldades eram enormes. Então eu imaginei, a UESB tinha um ônibus, que naquela época tinha um ônibus. Os alunos, os professores, os funcionários iam para a UESB, trariam seus filhos, evidentemente, como era passagem obrigatória à rua Olívia Flores, deixavam seus filhos lá na creche e na volta pegavam seus filhos. Então, mas aí fomos montar essa creche com muita dificuldade também. Tive que ir a Salvador, conversar lá na Câmara dos Deputados, conseguir com o Legislativo recursos, porque naquela época o governo foi uma época muitíssimo dura, financeiramente falando, né? Mas também é escritora, não é, professora? Comecei a escrever esse livro voando. Em 2000 foi publicado esse primeiro livro e teve assim, uma aceitação muito grande. Eu lancei em Salvador, lancei em Curitiba e aqui em Conquista, em 3 lugares. E a edição esgotada, eu mandei fazer outra edição mais esgotada também, então foi ótima. É um livro de poesias? Ele não é de poesia, ele é de crônica. Todos os meus livros são de crônicas. São de crônicas. Agora, são crônicas que versam mais sobre viagens, lugares, porque, na verdade, eu viajei muito até agora e continuo viajando. Eu sou amante de viagem, eu acho que fui mordida pela mosca da viagem. Eu faço a crônica, assim, num misto de crônica e também, assim, do que eu sinto e do que vejo histórica e geograficamente nesses lugares. A geografia da cidade, também onde eu vou, eu tento passar dentro das minhas crônicas para que ela não fique só puramente romântica. Depois o segundo livro veio quando? O segundo livro veio em 2007, Essência. O nome do livro é Essência. É um outro livro que surgiu por conta das viagens. Sempre as viagens foram o motivo inspirador maior dos meus livros. O motivo foram as viagens, foram motivos para que eu pudesse escrever. Então, nesse livro Essência, que inclusive foi prefaciado por Dr. Edgar Larry, que hoje também, secretário de Educação. Hoje secretário de Educação, que é um dos pilares da cultura de Conquista. Fantástico, uma pessoa maravilhosa, além da cultura, como pessoa humana. E depois, em 2013, veio o terceiro livro, que foi O Fascínio das Catedrais, que alguns acham que foi a minha maioridade literária. Alguns amigos falam, esse livro aqui marcou a sua maioridade literária.
Seja porque é um livro que trata assim, mais de um assunto completamente diverso dos outros dois, porque é exclusivamente sobre catedrais, várias catedrais, porque eu sou uma pessoa fascinada por catedrais, e todos os países que eu visitei, que houve chance, que houve possibilidade, eu então colhi material para fazer esse livro. Alguns países eu tive que voltar para visualizar melhor, reenergizar melhor. Quanto tempo para preparar esse livro? Muito tempo, porque a princípio eu não pensava em escrever sobre catedrais. Visitava a catedral, achava linda, ficava fascinada, mas não tinha o cuidado de anotar, preocupar com dados históricos. E depois, quando eu resolvi escrever sobre catedrais, aí comecei a querer retornar aos países que tinha ido, que também não é fácil, né? Retornar aos países, em alguns eu fui, outros não, para fazer esse livro, Fascínio das Catedrais, mas deu certo. Foi esse livro que a senhora lançou também fora do país? Ele foi em 2015, então eu lancei no Salão Internacional do Livro, com vários autores brasileiros lá também, tive a honra de estar ao lado de vários e passar 8 dias lá em Genebra por conta do 29º Salão Internacional do Livro e senti que o Brasil estava presente, também que eu estava presente no Brasil ali, né? A senhora gosta muito de viajar, não é isso? Como é que começaram essas viagens? As viagens eu comecei a fazer em 94, no meu segundo casamento. Que, aliás, eu digo sempre assim, que esse segundo casamento marcou minha vida com relação às viagens, que eu sempre fui apaixonada por viagens. E o meu marido também queria viajar. Ele falava, olha, eu trabalhei durante todo o tempo para, na minha aposentadoria, viajar. É tanto que quando eu resolvi implantar a escola que hoje eu tenho, ele disse, vai atrapalhar nossas viagens. Eu falei, não vai. Então, era sempre 2 viagens por ano. E vocês saíam assim sem destino, tipo aventureiros, ou como é que era? Havia uma sistematização, um planejamento? Eram viagens assim cuidadosamente planejadas, não era para qualquer lugar. Nós sabíamos para onde estávamos indo, por que estávamos indo, quanto tempo íamos ficar e às vezes até de uma viagem ia para outra lá. Porque ele falava, já cruzamos o mar, não vamos voltar para o Brasil agora para depois voltar para aqui. Daqui a gente vai para tal lugar. E a gente já tinha uma outra viagem programada. Foi muito, muito, muito boa a minha vida nesse período de muitas viagens. Bom, qual foi ou quais foram os destinos que mais lhe emocionaram, que mais lhe envolveram e que a senhora gostaria de registrar? Olha, de verdade, são muitos, muitos, muitos. Eu me emocionei muito quando eu visitei, não sei se por romantismo, o Taj Mahal, né? E também quando visitei o Japão, quando fui ao Japão, fiquei encantada com a cultura japonesa. E agora, por último, em 2017, eu fiz uma viagem que eu considero assim a maior, a mais extensa, a mais cultural de todas as viagens, que foi a Transiberiana. É uma viagem muito longa, fomos à Sibéria, fomos à Mongólia, Rússia, outra vez China, sendo que da Rússia a gente conheceu o Anel de Ouro, ou seja, o que é o Anel de Ouro, para quem não sabe, com relação à Rússia? O Anel de Ouro são aquelas cidades históricas, antigas, que ficam ao redor de Moscou. Interessante. Então, muito interessante, chamado Anel de Ouro mesmo, de lindas que são, de importantes que são para a cultura da Rússia. E nós fizemos esse Anel de Ouro e depois tomamos o trem em São Petersburgo e fizemos a Transiberiana. A Transiberiana é a mais longa viagem de trem que se faz no mundo. 9.600 quilômetros de trem. Agora, nós não fizemos ela toda de trem, mas é considerada importantíssima, uma das maiores viagens do mundo, a Transiberiana. Como nós fizemos só 6.000 quilômetros, né, e não fizemos toda ela de trem, embora tenhamos feito uma boa parte, é 1 mês de viagem. Como é que a senhora vê a educação de quando a senhora começou lá atrás até hoje? Como é que aconteceram essas mudanças? O que foi marcante nesse período? E como é que a senhora vê a educação hoje? Olha, sem nenhum saudosismo, mas eu sinto que havia mais preocupação da família para com os educadores dos seus filhos, nesse aspecto. Agora, do ponto de vista da educação propriamente dita,
a evolução e a revolução foi maravilhosa. E como é que foi essa evolução, professora? Como é que era lá no início? Na época que eu era aluna, que eu comecei como aluna, a gente usava o que se chamava de pedra. O que era pedra? Era um quadro de giz bem pequeno que você levava para a escola e você tinha ali tipo um estilete. Cada aluno tinha seu quadro, imagine você. Desapareceu aqui, eu estudei, mas quando eu cheguei em Toronto, no Canadá, que eu fui visitar uma exposição em Toronto de objetos antigos de aula, o que eu deparo? Com uma pedra. Ah, mas eu consegui essa pedra, eu consegui essa pedra. Aí eu dei jeito, como eu tenho um sobrinho que mora lá em Toronto, meu filho, vamos atrás, vamos procurar, e consegui essa pedra, de tanto amor que eu tinha a essa pedra. Depois, quando professora, já começamos a trabalhar com mimeógrafo, mas antes não era o mimeógrafo a álcool, ele era com uma manivela que a gente ia rodando, ia conseguindo imprimir ali com uma substância que parecia gelatina. No Posto King era o único em Conquista que tinha esse mimeógrafo, porque na época o Armindo Barros, você sabe como era, né? Queria estar sempre na vanguarda. Aí eu também, como gostava, e como ele era meu cunhado, eu fui lá pedir emprestado para fazer uns trabalhos no mimeógrafo a gelatina. Depois veio o mimeógrafo a álcool, que já foi também uma grande conquista, maravilhosa. Depois veio o mimeógrafo elétrico. E daí você sabe onde nós chegamos agora, né? E sobretudo nessa pandemia, com as aulas remotas, com as aulas online, que na verdade, se por um lado foi uma lástima esse período que a educação brasileira passou da aula remota, por outro, teve esse avanço do professor perder o medo de trabalhar com a tecnologia. O professor tinha medo da tecnologia. E com relação ao reconhecimento dessa profissão aí que a senhora abraçou a sua vida toda, a senhora percebe diferença entre ser professor há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos e ser professor hoje? Não, eu nem percebo essa diferença. Não percebo porque, do ponto de vista social, eu considero que a comunidade, a sociedade como um todo, sempre valoriza muito o professor. O que eu, às vezes, penso é que as famílias, na época do início da minha carreira profissional, as famílias valorizavam mais o professor do seu filho, mas não o professor enquanto professor. É tanto que o aluno tinha que estar, quando o professor chegava em sala de aula, os alunos se levantavam para receber o professor. Os pais queriam que o aluno sempre pedisse desculpas ao professor, licença, cumprimentasse. Hoje os alunos tratam o professor de uma forma menos atenciosa. Não digo grosseira, mas menos atenciosa. Além desse reconhecimento maior por parte dos alunos, né, e de uma consideração maior e dos pais desses alunos, o que a senhora, com sua experiência, deixaria de mensagem, assim, de melhorias na educação de forma geral? O que falta? O que a senhora deixaria como mensagem final? Olha, sinceramente, eu creio que nós do estado da Bahia poderíamos estar muito melhor na educação, porque somos o estado, é o pior de toda a federação, né, educação. Conquista deu um certo passo. Depois de Ezen, Conquista melhorou em educação e agora, com a prefeita atual, está ainda cada dia mais perseguindo dias melhores, até porque nunca se ouviu falar antes no 14º salário para professor, Conquista paga 14º salário para professor. Não é que o salário seja diretamente proporcional ao trabalho bom que tem que ser feito. O trabalho tem que ser feito independente de ter ou não o 14º salário, de ter ou não o 13º salário. Mas eu quero dizer que é valorização para o professor. Por exemplo, na Finlândia, como nós fomos lá, quais são os profissionais que ganham melhor na Finlândia? Médico e professor. Então, tem que valorizar o professor enquanto profissional. E isso aqui no Brasil não se vê. É uma pena. Mas creio que vamos chegar lá ainda. Tá aí mais uma série Memoráveis, dessa vez homenageando a professora Conceição Meira Barros.